Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Se você não achou, está ali no Data Show. Data Show é uma bênção, né, irmãos? Olha lá. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Amém? Podeis tomar assento. Queridos, nós já por algumas vezes falamos sobre o livro do Apocalipse e enfatizamos algumas verdades relacionadas ao apóstolo João, pois é João quem escreve a revelação de Jesus o Cristo, que nós conhecemos como o Apocalipse. João, ele entra para o cânon sagrado, escrevendo o Evangelho de Jesus, e ele se difere dos outros 3 evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos, porque João teve uma experiência pessoal com Jesus. João, antes de ter esta experiência pessoal com Jesus, ele era chamado o filho do trovão. João era aquele menino estrambelhado, que troca os pés pelas mãos. Mas após encontrar-se com o Cristo, ele tem a sua vida transformada. E quando ele escreve o Evangelho de Jesus, que leva o seu nome, é como que João estivesse dizendo: aquilo que eu vivi com ele, eu quero que vocês vivam. A experiência que eu tive com ele, eu quero que vocês tenham. O impacto de conhecer este homem Jesus, que eu tive, eu quero que vocês também tenham. E o Evangelho que ele escreve, o âmago da sua ideia, do seu sentimento, além de revelar essa experiência pessoal, João, ele quer provar que Jesus não é um homem qualquer, mas que Jesus é Deus. João, ele tenta provar a deidade do Cristo. Em outras palavras, o próprio Deus tabernaculou no ventre de Maria e habitou entre nós. Jesus, antes da sua crucificação, entendendo o coração transformado de João, Jesus faz um pedido pessoal. João, a esse tempo, é um menino de uns 22 anos de idade. E o pedido pessoal de Jesus é para que João cuide da sua mãe Maria. Jesus, antes da crucificação, chama esse menino no tete-a-tete, expõe o seu desejo, a sua vontade, o seu carinho, o seu cuidado para com sua mãe. João acolhe, João aceita. No ano 37, 47 mais ou menos, quando houve a dispersão, e os cristãos, os apóstolos, eles têm que saírem de Jerusalém, João também sai, mas ele leva consigo Maria.
João vai ministrando em igrejas, principalmente na Ásia Menor, e com ele está Maria. Esse filho que você diz não tem jeito, essa filha, quem sabe, que lhe dá dor de cabeças, esse membro da família que lhe traz desgosto, entenda, há esperança para o futuro deste filho, desta filha, deste membro da família, porque o Cristo que transformou João, ele continua transformando. João, após o martírio de Paulo, o apóstolo Paulo, ele preenche uma lacuna que fica na liderança da igreja, na região da Ásia Menor, atual Turquia. E João, por 27 anos, ele do topo de uma montanha, um pouco acima do templo de Ártemis em Éfeso, ele lidera as várias igrejas instaladas nesta região. Quando a revelação vem ao coração de João, perceba que há enfaticamente 7 igrejas, e 7 igrejas da Ásia Menor. Por que, pastor, 7 igrejas e Deus não faz menção de todas as igrejas? Porque essas eram igrejas como que se fosse a nossa sede. Esse modelo é divino. Eram cidades, províncias, aonde havia uma liderança maior, e essa liderança estendia-se aos redores, e João é o líder mor. Mas a perseguição também chega lá, e alguém diz que João, um dia passando frente a estátua do imperador Domiciano, João não se inclina, João não bate continência, e alguém vê, a notícia chega. Assim que a notícia chega no império, João recebe a notificação, precisa se apresentar. O julgamento acontece e a sentença vem. Qual é a sentença? Vamos colocar um latão, a gente vai encher de óleo, e quando estiver fervendo, a gente mergulha ele. E assim o fizeram. Mas para surpresa, imagine você que um óleo fervendo, em poucos minutos o que sobra é o quê? Carvão. Mas o Deus da fornalha, quem lembra da fornalha? Sadraque, Mesaque, Abednego, esse é o Deus da sua fé, esse é o Deus da sua esperança, esse é o Deus da sua servidão. Deus dá livramento a João. A história é quem diz que o imperador, os homens da sentença, eles ficam com medo de matar João de outra forma. Há historiadores que arriscam dizendo que ficaram com medo de atirar em João e a bala ricochetear e voltar para eles. Então qual é a última instância que a gente tem para levá-lo à morte? Alguém diz, ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, cheia de serpentes venenosas. Alguém não poderia sobreviver mais do que uma semana, aproximadamente isso aí. Não havia recurso em Patmos para sobrevivência. Uma vez indo para lá, nunca mais voltava. Imagine você um lugar cheio de cadáveres, ossos,
ossos, atmosfera de morte. E João é sentenciado à ilha chamada Patmos. Mas quando João está pensando que a sua história acabou, quando João está pensando que é o final da linha, a Bíblia diz que Deus rasga os céus. João não vê Cristo no seu martírio, João não vê Cristo ensanguentado, semblante de abatimento, mas ele vê o Cristo no resplendor da sua glória. Quem sabe você chegou hoje aqui cansado de lutar, pensando a minha história será marcada por fracassos. Quem sabe você chegou aqui essa noite pensando é o final da linha, para mim não há mais esperança. Eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida. Deus é Deus de novos começos. Ele tem uma surpresa quando a gente diz não dá, não tem mais como avançar. Ele diz tem, porque eu sou o Deus além dos limites, além do olhar humano. Se você compreende, abre a sua boca e diga alguma coisa para Ele. E entre tantas verdades que nós encontramos apenas no capítulo 1 versículo 9 que nós lemos, João, ele não se apresenta como apóstolo. João não se apresenta com os seus qualificativos. Eu, o apóstolo do amor. Eu, o apóstolo que recebi a incumbência de cuidar da mãe do Cristo. Eu, aquele que era próximo do Raboni. Não, ele diz, o seu irmão. Eu sou seu irmão. Que coisa gloriosa. Eu sou seu irmão. Nós somos irmãos. A palavra usada por João aqui é adelphos. João está dizendo assim: nós nascemos do mesmo útero da humanidade. E você sabe, os primeiros pais, Adão e Eva. Cientistas dizem que todos os homens, todas as mulheres têm o DNA de uma mulher só. João está dizendo aqui, a gente nasceu do útero da humanidade. Temos algo em comum. Ou seja, a gente não existe por existir. Nós não estamos por aí como um acidente do percurso da vida. João está dizendo, não, você não está aí por estar. Houve um Deus por trás de tudo. Há um Deus com uma mente inteligente, um design inteligente. Você é fruto da mente de Deus. Ele está dizendo, a gente nasceu do mesmo útero espiritual. Olha que coisa profunda. Em outras palavras, no Calvário, pelo sangue derramado, pela graça instaurada, nós nos tornamos irmãos. Nós nascemos da água e do Espírito. Não há indiferença entre nós. Muito embora um é pastor, outro é evangelista, outro é presbítero, outro é diácono, alguém coordena um departamento, outro é maestro. Enfim, os qualificativos e títulos que nos sobrevêm. João está dizendo, a bem da verdade, a grande realidade, que nós somos todos irmãos. Que coisa extraordinária. Por meio da cruz, a gente tornou-se irmãos. Dá para você dizer a alguém que está aí do seu lado, se você puder, nós temos algo em comum, nós somos irmãos. Escute aqui, não há nenhuma ordem humana. Não existe nenhuma organização humana
que pode agregar diferentes raças de gente, de povos, tribos, nações, etnias. Não há nenhuma organização humana que pode trazer pessoas com visões diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes, e colocar assentados como nós estamos aqui esta noite, e todos adorar o mesmo Deus, como irmãos da família da fé. Independente da sua classe social, você tem uma família da fé, composta por irmãos e irmãs, e o que nos une é o amor. Que coisa extraordinária! Lá fora um é juiz de direito, o outro é quem se assenta na cadeira do réu às vezes. Mas quando entra aqui dentro, quando estão na presença de Deus, não há diferença nenhuma. Lá fora alguém é professor universitário, pós, mestrado, doutorado, PhD. O outro nem ler sabe, é indouto, analfabeto de mãe e de pai. Mas quando entra aqui dentro, todos são iguais. Quando Deus olha daqui para lá, o olhar de Deus é este: você é filho, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Se você pode, levante a sua mão, diga alguma coisa para Deus. Na presença dele, nós todos somos iguais. João está dizendo: eu, vosso irmão. A segunda lição, e aqui eu encerro, ele se apresenta como companheiro na aflição. Perceba o versículo 9, ele diz: companheiro na aflição. A mesma palavra Delfos, mais tarde foi inserida no contexto militar. Parafraseando, o irmão João está dizendo assim: você foi alistado para um exército. Em outras palavras, ele está dizendo assim: você é um soldado. Ele está dizendo: alguém te alistou. Você faz parte de um batalhão, e há alguém que comanda, e você sabe quem é. Por extensão, João também estava dizendo: em qualquer confronto e batalha, nós estamos juntos. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. A batalha pode ser renhida, mas a unidade é quem nos faz avançar além limites. E essa batalha que João trata aqui é uma batalha invisível. Essa guerra que João trata aqui é uma guerra invisível. É aquilo que Paulo disse: a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele está dizendo: a guerra que você enfrenta é a mesma que eu enfrento. A sua guerra é a minha guerra é a sua guerra. Companheiro na aflição. Em outras palavras, não é porque você serve a Jesus, não é porque você ingressou no discipulado com Jesus, não é porque você é fiel em todas as lições da sua fé, que você estará isenta das aflições da guerra. E ele diz, se você continuar ainda no versículo 9, ele diz o porquê dessa guerra. Olha só:
companheiro na aflição e no reino. Aí ele finaliza dizendo: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quantos entenderam? Por que da batalha, João? Por que da guerra, irmão João? Ele responde: não é porque das nossas indiferenças, não é porque dos nossos desacordos, não é porque o meu ponto de vista é aqui, o seu é ali, não é porque o meu gosto é diferente do seu, porque se fosse assim, nós não estaríamos aqui há mais de 50 anos como igreja. Ele responde o porquê. Ele está dizendo porque da palavra. Ele está dizendo porque do reino. Então, há batalhas que não diz respeito a você. Há batalhas que não tem nada a ver com aquilo que você é, CPF, tão somente na instância humana. Batalhas que você enfrenta na sua vida é porque da sua fé, é porque do seu posicionamento diante de Deus, é porque da sua servidão, é o porquê da sua devoção, é o porquê da sua fidelidade. Todos quantos querem servir a Deus padecerão. É a própria Bíblia que fala. Você precisa entender isso, porque daqui um pouco você entra em contradição com o seu gerente lá na empresa. Daqui um pouco você entra em contradição com os seus funcionários. Daqui um pouco você entra em contradição com alguém da sua casa, da sua família. Entenda que a guerra que João está falando aqui são guerras que se travam no campo da espiritualidade, contra potestades, principados, dominadores, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos entender um pouquinho dessa aflição e eu já encerro. Capítulo 2, versículo 9. Conheço as tuas obras. É Jesus que está falando. E a sua tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Tribulação, ninguém quer. Quem quer tribulação? Ninguém. Ninguém deseja tribulação. A palavra tribulação aqui é tilipsis. E essa palavra estava ligada ao tribunal de Roma. Entre as várias sentenças e o rigor da morte, havia uma sentença que era colocar o réu em um lugar específico, e aos pouquinhos iam baixando sobre o réu uma pedra do tamanho mais ou menos de uma pedra de moinho. Quantos conhecem a pedra de moinho? Aquela pedra grande. Já era uma pressão psicológica ao se submeter à realidade antes da pedra começar a descer. O que João está falando aqui, essa guerra gera tribulação. Lembra que o grego trabalha com figuras, então crie na sua mente alguém em um lugar específico e uma pedra começando a ser baixada. E a pessoa tinha que confessar. Ou confessa ou a pedra vai baixando. Fala o que a gente quer ou a pedra vai baixando. Olha que interessante.
Ele está dizendo que essa guerra espiritual gera essa tribulação que muitas vezes nos tira o ar. Essa guerra que às vezes acelera o nosso coração, e nós nos encontramos às vezes como que sufocados. Parece que não há o que fazer na direita, esquerda, para trás, para frente, e a gente vai se sentindo limitado, com as emoções achatadas. É a tribulação que o crente, que o salvo enfrenta contra o inferno. Você pensa que é só você? Porque às vezes a gente pensa que é só a gente que enfrenta lutas. João está falando aqui que essa guerra que gera essa aflição, de forma direta, ele está dizendo, é uma pressão de esmagamento. Não tem aquele dia assim que parece que você não tem ânimo para nada. Você está ao quebrado, ao quebrada. E você pensa, eu acho que eu estou em depressão, mas aí você vê o histórico, você diz, não é depressão coisa nenhuma, e você às vezes diz para o seu cônjuge, para alguém ao seu lado, eu não sei o que tenho, eu não sei explicar a realidade, o que eu tenho, não consigo traduzir em palavras. A sua carne sente a pressão do mundo espiritual. É por isso que a gente deve viver blindado na oração, no jejum. Porque é só assim que a gente vence. Vamos encerrar? Aperto, sendo esmagado. E metaforicamente, no contexto do capítulo 1, versículo 9, que nós lemos, denota também dificuldade, opressão, perseguição, angústia intensa, como que se João estivesse dizendo, eu estou sendo pressionado, eu estou vivendo baixo pressões, mas enquanto eu vivo essa realidade aqui, eu sei que vocês estão vivendo aí, em meio à perseguição, à guerra e à batalha. Por extensão, angústia, aperto na alma. Vai dizer que às vezes não é assim? Ou é só comigo que isso acontece? Eu vim aqui essa noite para lhe dizer que a mão de Deus é maior do que essa pedra que te sufoca, maior do que essa pedra que lhe causa pressão. Eu estou aqui, segure essa palavra, receba em seu coração. Eu estou aqui para dizer que a mão de Deus é maior do que essa pedra que te causa angústia, dores na alma, maior do que essa pedra que te gera tribulação. Aqui eu concluo. Filipos vai falar da perseverança. Perseverança em meio à tribulação. Diga glória a Deus. Só vence quem permanece, disposto para lutar. É por isso que o Cristo disse: aquele que permanecer, o quê? Até o fim, este será salvo. Persevera. Pastor, mas está muito difícil, a pressão está demais. Persevera. O espírito de fortaleza é uma verdade dispensada a nós. Pastor, está sufocante. Persevera.
Pastor, mas está pesado demais. Eu estou aqui para lhe dizer: persevera. Pastor, mas estou sendo incompreendido, incompreendida. Persevera. Pastor, eu nem caminhando estou mais, eu estou indo de arrasto. Vai de arrasto mesmo, mas persevera, porque Deus te dará a vitória. Você chegará no cume do monte, levantará a bandeira da vitória, e Ele será glorificado na sua vida. Se você crê, fica de pé, abrindo a sua boca, glorificando, exaltando, festejando a esse Deus da vitória. Urabacando idereva surabacanda lamachandarabacai. Urimicanda lamachandarabacanda lamacheia. Você não é diferente de João. O enfrentamento de João, da igreja do primeiro século, da igreja da era medieval, a era das trevas, a mesma realidade, até que Cristo venha, será essa, enfrentamento contra o inferno. Mas você tem que ter uma visão nítida, não é contra a carne nem sangue. Se você encarar a guerra como que se fosse carne e sangue, já assinou uma sentença para a derrota da guerra. Quem pegou? Eu vou repetir. Se você encarar a guerra com o olhar humano, você já assinou a sentença da derrota. Se posicione como pai na sua casa. Homem de Deus, que conhece o valor da oração e do jejum, se posicione como mãe na sua casa. Paulo diz que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas são espirituais em Deus, poderosas para destruir fortalezas. Como funcionário, patrão, enfim, em qualquer instância da sua vida, não tem uma visão humana, carnal das coisas. Entenda que Ele é com você. Você tem o Espírito da graça, você tem o Espírito da revelação, você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito de conselho, você tem o Espírito de fortaleza. Ei, se posicione tão somente. Eu quero encerrar com essa palavra: se posicione nesta noite. Rapidinho para nós orarmos. Quem quer uma oração neste primeiro dia da semana, sai do seu lugar e vem à frente. Nós vamos unir as nossas forças aqui. Eu sei que você está guerreando, lutando, batalhando. Escute aqui, homem, escute aqui, mulher. Eu sei que você está numa guerra espiritual nas suas finanças, e você às vezes nem força tem para glorificar a Deus, porque você está desmotivado, desmotivada frente à guerra. Salário que nunca alcança o objetivo desejado. Você está numa guerra. Uramacanda lamachandaraias. Urimicalamachandaraias. Urimicalamaias. Seriomanderevassurimicaios. Erianagadagas. Suimenevácia. Meu Jesus. Você que coordena, você que lidera. Tem uma visão espiritual do trabalho. Eu vou repetir: você que coordena um departamento, você que lidera, tenha uma visão espiritual do trabalho. Alguém derrama as suas lágrimas. É o conforto chegando, é o bálsamo chegando.